Olá, seja bem-vindo a mais uma edição da reportagem. Hoje falaremos de um problema muitas vezes silencioso, mas presente no dia a dia de milhares de moçambicanos: a pressão social e familiar. Através de histórias verídicas, procuramos compreender de como esta pressão social afeta na liberdade de escolha e o bem-estar do futuro da juventude moçambicana. Acompanhe a seguir a reportagem. Anokala ovina andumu abade anfuna wila muzomboyo de aitware ejile enfuneyo. Então, imaka a papai wa mina ani rejeitara, anakulumina mina. Pode vir ter consequências negativas, mas quando eu falei assim, não me ouviam. Segundo o Censo Populacional de 2017, Moçambique conta com um total de 27.909.728 habitantes, dos quais 13.348.446 são representados por homens e 14.561.352 são representados por mulheres. Dados divulgados pelo Fundo da ONU a 2 de maio de 2024 apontam que quase 80% da população do país tem menos de 35 anos de idade. Marcando esses 30 anos, mostra-se que, portanto, o crescimento da população vem estando a trazer desafios para os países a nível do mundo e particularmente para a África, particularmente para Moçambique em particular, onde se mostrou que desde os últimos 60 anos da aprovação do Plano de Cairo, onde tínhamos no mundo uma população de 5 bilhões de habitantes, hoje já estamos com uma população de cerca de 8 bilhões, prevê-se para 2050 uma população de cerca de 10 bilhões. Para a África está a contribuir com esta população em 1,3 bilhões, a seguir a Ásia. Portanto, há necessidade de tomarmos alguma postura relativamente, portanto, a este desafio. No tocante a Moçambique em particular, que é a mensagem dos indicadores que Moçambique está a trazer sobre a sua situação atual, de como é que está o crescimento da população, nós conseguimos observar que hoje nós já saímos desde a altura da independência, em 1975, com um número total de habitantes de cerca de 10 milhões de habitantes. Em 2024 já estamos com 32,4 milhões de habitantes, portanto a população mais do que triplicou em Moçambique, e que pelo aquilo que é a previsão do crescimento da nossa população, estamos a vislumbrar que a mesma duplica em 2050 para cerca de 60 milhões de habitantes. Com a juventude representando uma parte significativa da população moçambicana, há que tomar atenção e compreender os desafios que esta classe tem sofrido nos últimos dias. Dentre os diversos desafios constatados que têm assolado os jovens moçambicanos, nesta reportagem focamos a nossa atenção nos desafios derivados à pressão social e familiar. Para compreender melhor esta realidade, a equipa da Hoje em Moçambique visitou as províncias de Nampula, Zambésia e Maputo, onde recolheu testemunhos de jovens e membros da sociedade civil sobre como esta pressão interfere no seu bem-estar, liberdade de escolha e futuro. A nossa viagem começou no distrito de Munapo, província de Nampula, onde conversamos com Jackson Fernando, Mira Nelete, ambos jovens, e Adamo Selemani, pai encarregado de educação. Em entrevista, Jackson Fernando, jovem de 20 anos de idade, revela que a negligência familiar pode ter efeitos graves. Há 2 anos atrás, tentou sensibilizar a sua família a não permitir que a sua sobrinha fosse envolvida em uniões prematuras. Contudo, por falta de atenção e cuidado, as consequências acabaram por acontecer. Costuma dizer que diga não às uniões prematuras, pois a menina pode vir ter consequências negativas. Mas quando eu falei assim, não me ouviam. Então, quando não me ouviram assim, aquela minha sobrinha que se envolvia com o maior foi ter consequências negativas. Como, por exemplo, quando fez o parto, teve uma doença de a fístula obstétrica, mas foi no hospital, aquilo ali foi tratado, mas já está normal. Até agora não está cá em Monapo, está lá em Mussuril. As influências familiares na prática de atos ilícitos são outros pilares de pressão,
com o qual Jackson afirma lidar diariamente. Uma das pessoas da minha família diz que você já cresceu, consegues pelo menos 50 meticais para sustentar a família. Por que não casa? Eu digo não, tenho que preparar aquilo que eu desejo ter. Então depois daí posso casar. Isso eu falo por quê? Porque eu vejo como é que eu ando. Porque não posso eu buscar filha de uma pessoa, lhe trazer em casa dos meus pais, estar a passar fome. É por isso que eu digo, é necessário primeiro me preparar, depois de me preparar, buscar a filha de dono, porque não posso ir levá-la, trazer em casa, passar fome. Em muitos lares moçambicanos, com destaque para o distrito de Munapo, ainda persiste uma visão tradicional sobre o papel dos filhos, especialmente quando as expectativas em relação à carreira, ao casamento precoce e ao respeito às normas culturais. Muitos jovens são forçados a seguir profissões impostas pelos pais, ignorando os seus talentos e paixões, como explica Hélio Maniqueni, psicólogo e docente. Nós temos outro tipo de pais para outros tipos de filhos almejados pelos mesmos pais, por conta da influência social. Se a gente observa hoje, os nossos filhos, nós temos tendência de seguir certas personalidades. Personalidades essas, tanto nacionais assim como internacionais, que apresentam estilos de vida diferentes, maneira de ser e de estar diferentes, que chamam a atenção dos mesmos. Por outro lado, os pais também veem dentro das redes sociais e outras plataformas outros tipos de filhos, modelo. No entanto, há um dilema, a comunicação entre que tipo de filho tu tens que ser e que tipo de pai eu tenho que ser, não existe. Razão pela qual é muito difícil responder objetivamente esta questão. Cada jovem tem seus sonhos e metas, mas a realidade mostra que continua a enfrentar desafios profundos, como a constante pressão social e familiar, que condiciona decisões e compromete o seu bem-estar. A comunidade, ela tem esperado muito mais na rapariga, ou seja, no grupo-alvo que é a juventude. Espera mais que, se formos a ver na camada das raparigas, elas esperam que nós se comportemos como mulher. Mesmo sabendo que nós ainda somos adolescentes, ainda não somos mulher, mas elas têm exigido muitas das vezes com que nós se comportamos como mulher. Em que sentido? Por exemplo, a comunidade espera que a mulher tenha muitos filhos. A mulher tem que ser passiva, a mulher tem que ser fraca, a mulher não pode opinar numa relação. Então, para mim, eu acho que aquilo é pressionar a mulher, porque ela também tem direito a opinar. Então, sendo pressionada, não tem como dizer o contrário daquilo que é dito. Mira Nelete, também residente no distrito de Munapo, afirma sentir-se discriminada por ser mulher, num contexto onde, segundo ela, os rapazes ainda são mais privilegiados em relação às raparigas. Um dos aspectos negativos, dizem que o lugar da rapariga é no lar e não na escola. Privilegiam muito a educação do rapaz em relação da rapariga, visto que as normas sociais em si dizem que a mulher não tem força suficiente para fazer o seu nível médio. Então, aquilo nos leva a entrar, ou seja, que nós nos sentimos pressionados pelos nossos familiares, pela sociedade, assim como nossos parceiros. E muitas das vezes nossos parceiros, quase eles é quem decide o número de filhos que a gente possa ter futuramente.
ou num relacionamento, eles é que decidem. Mas nós sabemos que as mulheres, assim como os homens, têm direitos sexuais e direitos reprodutivos. Isso quer dizer que tanto o homem, tanto a mulher têm o direito de decidir com quem, onde, quando e como pretende ter relações sexuais, assim como pretende ter filhos. Para além da discriminação, Mira afirma ter enfrentado pressão familiar por conta das normas sociais vigentes à sua comunidade. Já sofri uma pressão social. Quando falaram de que você já é grande, você tem que ter filhos. Principalmente na família, tem tido, queremos receber netos porque nós, quem sabe, lá amanhã podemos morrer, então estamos a pedir para nos dar um neto. Mas sabem que eu não quero, mas estão a me pressionar para ter. Então, fazendo aquilo, eu acho que sofro já abalo emocional. Diante desta realidade, há quem defenda que a busca de autonomia precoce por parte dos jovens pode estar a influenciar os pais encarregados de educação a exercer ainda mais a pressão. O que eu diria é que é uma pressão natural do subsistema parental. Os pais, socialmente, têm esta função. A juventude hoje tornou-se mais nova. Por tempos, a juventude começava aos 18, 19 anos. A gente percebe questões da juventude já pelos 15, 16 anos. Já procuram pela autonomia financeira, já procuram pela autonomia social, já procuram sair da casa dos seus pais por volta dos 16, 17 anos. Aliás, uns até são nhonguistas. Por volta dos 16, 17 anos, buscam uma autonomia. Então, a sociedade espera deste indivíduo autônomo ações consensuais a esta autonomia dele. Ele trabalha, ele estuda. Em que condição esse indivíduo se encontra? Mas a pressão é uma pressão normal, olhando para os valores tradicionais. O cenário de Monapo em relação à pressão social, que afeta principalmente os jovens, com destaque para as uniões prematuras, parece ser do conhecimento dos pais encarregados de educação, como revela Adamo Selemani. Nunca eu posso obrigar eles a casar. Só posso obrigar a eles a desenvolver atividades escolares, atividades de conhecimento. Agora, é uma preocupação da nossa comunidade, é uma preocupação da nação. Eu, como pai encarregado de educação, tenho opinião de deixarmos os nossos filhos a desenvolver atividades que possam lhe ajudar amanhã, sem obrigar a casar, sem obrigar a tomar posições que amanhã possam vir lhe prejudicar. Apesar do potencial que a juventude apresenta, enfrenta múltiplos desafios impostos pela sociedade e pelas próprias famílias que frequentemente limitam as suas escolhas, liberdades e perspectivas futuras. Com base nas experiências do norte do país, seguimos para a província da Zambésia, concretamente na cidade de Quilimane, onde conversamos com Rashid Horácio. Azomboina gua ana mobuelo mena amakalelo vano agoma osonza anokala ovina andumu abale anfuna wila muzomboyo le aitware ejile enfune wila akose one mangwana kala onofanya ganyo yoozana oja mboni muzombo kalokana zile boza ya musoroni mwae zokosa andu muabale ngamala vina gua anu mutukulela dilai na gua ejile ngamala kinkala deretu. Tal como muitos outros jovens, Horácio enfrenta a pressão de sustentar a família financeiramente. Vasunza mio dobu ela wila mio di gamalo sunza
de não fara epadio cala professor ou enfermeiro. Mas vamos lá ni oza morogoraga odule wafuna mio wila ditware dila yena gua. Ovano venevo kikale deretu ziloboza kazikale deretu sabani yana mio musoro maga kiali jilenele afuna yene nona mio vinagua badikala vinagua vofuge yene badiwoza okosesile zali musoro ni mwae zafune yene wila mio dikose muzi zubule buvira malabo bavira somana bazivira meri bazivira zaka bazivira mio badigoma usunza badiwozoka na mwana ganya gavenevo badikomsare ovula bela meka vina na muzaga na ngonovi. Face a esta situação, o psicólogo explica que infeliz ou felizmente, a realidade da globalização está aqui, veio para ficar. No entanto, os meios de comunicação de massa trazem aspectos positivos, mas também trazem desafios, nós chamamos de aspectos negativos. E estes desafios parte deles estão relacionados com o processo comunicacional. Como é que as famílias comunicam? Existe um paradoxo entre aquilo que a forma com a qual eu fui criada e a forma com a qual nós estamos a viver hoje. Eu, como pai, como é que me posiciono diante desta situação? Há uma crise interna dentro de mim, como pai. Da mesma forma que o pai, em alguns momentos, exige do filho valores tradicionais, em outros momentos exige valores modernos. E o filho pode, em alguns momentos, também entrar em confusão. Além das normas sociais que pesam sobre os jovens, a questão do custo de vida preocupa igualmente a sociedade civil. Admitir certas normas sociais pode representar um prejuízo, como explica o ativista social Banoni Mateus. Em algum momento, nós precisamos ser livres, não é? Precisamos ser livres, precisamos tomar nossas próprias decisões e evitar em nenhum momento e não dar esse espaço em que pessoas, não é, decidam por nossos desejos, não é? Principalmente este é um caso social que estás aqui a avançar, que é casar. Casar é uma decisão pessoal. Não podemos aceitar que o outro tome decisões por nós. Eu perguntaria a mim mesmo, quem irá alimentar esta pessoa que estou a ser obrigado a entrar numa relação? Quem irá alimentar isso? Estas pessoas que estão a me pressionar serão as pessoas que irão sustentar esta relação? Banoni afirma ainda que a pressão social e familiar pode trazer tanto pontos negativos quanto positivos. Então, em algum momento, esta pressão pode vir a ser positiva, vezes a que é negativa, não é? Seria positiva se em algum momento nos envolve para o nosso crescimento pessoal. Não é? Por outro lado, vemos de negativo que em algum momento não há nenhum ganho em nós. Nós vemos que algumas pessoas podem entrar num ambiente de copos ou de bebida por questões de ser aceite para um ambiente de amigos ou familiares. Isto, em algum momento, podemos entender como uma pressão social, seja ela, como bem disse, negativa e positiva. A ausência de valores consensuais tem contribuído para o aumento da pressão social nas comunidades. Em psicologia da família, conseguimos distinguir dentro dela, da família, 4 sistemas, subsistemas dentro da própria família, que é o subsistema individual, onde o próprio indivíduo se revê os seus valores, os seus sentimentos, as suas emoções. Temos um subsistema
que é parental, que é este dos pais que nos traz esta conversa hoje, que, por lógica natural, tem a tendência de impor os valores. Embora tenhamos outros sistemas, como o fraternal, que é dos irmãos, e o sistema conjugal, prefiro limitar-me a esses dois. Por quê? Porque hoje em dia a sociedade não tem valores consensuais. O Moçambique, o Nampula, que nós tínhamos há 20, 30 anos, não comunga dos mesmos valores hoje, mercê do advento da globalização e de acesso à informação. O acesso à informação é desproporcional entre pais e filhos. O acesso aos recursos tecnológicos e outro tipo de informações é totalmente desproporcionais, o que cria um fosso, um espaço vazio de comunicação entre essas duas entidades, entre pais e filhos. Depois das províncias Nampula e Zambésia, a nossa equipe seguiu rumo à capital do país, Maputo. Aqui conversamos com Dilma Coelho, jovem de aproximadamente 27 anos de idade. Mina já não passaria de uma pressão. Em cama, engadonza. Em cama, o munimbi samina e colega wanga e a escola. Em cama, engadonza. Não amba a 10ª classe, que a escola secundária da Santana da Munhã na Cola Maputo. Ancamalue não sofre lá, então imaka ni mamãe ou a mina ni papai ou a mina anga entender de que mina o munhimbisa ni colega wanga. Ancamalue não sofre lá, então imaka a papai ou a mina ani rejeitar ana kulumina mina. Dilma, tal como outros jovens de diferentes províncias, também enfrentou a pressão social. Quando engravidou, na altura frequentava a 10ª classe. Conta que viveu momentos desesperados. Ama setembro, anichualiza a mina. E ancamalue, ani bom choco mina, ani pensar em tamo automela mina akuencha. Porque a papai a mina, anga canela na mina, ne mama na mina, ani estive, mina. Foi necessário a intervenção de um psicólogo para que Dilma pudesse achar uma saída para a sua situação. No famba espiritana, nem uma consulta a psicólogo. Nem amba uma sessão, nem amba uma terapia, nem amba um enquaixo, leixo, onde mandar ela nem uma psicólogo, yanga lei onde atendera lá ao Hospital Central de Maputo. A malembe ano 2017. Base 8 ala mwana wa mina loku onu shivona amwana amina ni mavoko ya mina i mutsakisi intamu ni mamana wa mina ovuya ni espiritana ni papai wa mina ni wa acompanhar ao espiritana para ni anichuanisa mwana a mina a dia 25 de setembro do ano de 2017. Em meio de tantas incertezas, o ativista Banoni destaca o autoestima como um fator essencial na vida dos jovens. Primeiro precisamos nos conhecer, não é? Se eu me conhecer, o que na verdade quem sou, o que gostaria de ser, em nenhum momento eu iria permitir com que alguém decidisse da minha própria vida.
Então, nós precisamos, em algum momento, como jovens, não é, conhecermos-nos. Porque numa era desta, em que entrar nas redes sociais, estamos ali a encontrar vários tipos de padrões, eu posso dar minha opinião, mas não, porque um grupo de pessoas é que em algum momento tem uma determinada opinião, há necessidade de conhecermos-nos. Aliás, conhecer-me a mim mesmo, e conhecendo a mim mesmo, eu acredito que é uma das estratégias de eu poder me livrar desta pressão social. Liberdade, compreensão e acompanhamento eficaz são fatores que podem contribuir para o bem-estar da juventude e para as mudanças sociais positivas nas comunidades. Gostaria eu que olhassem mais no futuro da Irapariga, no futuro das pessoas, para que elas não possam se desviar, para que elas tenham oportunidades iguais como os outros têm. Eu gostaria de ter uma conversa aberta e respeitar as minhas opiniões. Valorizando as minhas escolhas. Quer dizer, eu não querer escolher uma coisa, a minha família ou a comunidade rejeitar. Se eu desejo ser um agente, né? Eu posso ser agente, não podem dizer, você é como você, não dizer da forma como você é, não pode ser agente. Tens que fazer isto, tens que fazer isto. Isso não é uma ajuda que eu gostaria de ter. Banoni Mateus e Adamo Selemani partilham o seu parecer sobre a importância da tomada de decisão e da superação de certas normas sociais. Se não tomarmos decisões conscientes, quem irá sofrer não são essas pessoas que estão a nos pressionar, que estão a nos convidar para que possamos aderir a um determinado tipo de convite, mas sim seremos próprios nós. Então, a vida nos pertence e nós precisamos, ou por outra, a liberdade não é um erro. Não é? A liberdade não é em nenhum momento um erro. E nós precisamos ser livres e tomarmos decisões conscientes. Eu peço aos outros pais para que não tomam essas decisões de obrigar os filhos porque têm dinheiro. Mesmo um filho que trabalha, mas vivendo na casa dos seus pais, não é para obrigarmos que casem para sair da nossa casa. Não. Mas sim, nós pais encarregados de educação, vamos tomar decisões do nosso filho continuar a estudar, nosso filho aprender serviços. Além dos pontos levantados, a planificação também é considerada essencial, como explica o psicólogo Elio Maniqueni. Para ele, apesar das normas sociais contribuírem para a pressão vivida, é possível construir um futuro melhor para a juventude moçambicana. Uma planificação com metas, pese embora não garanta um sucesso, mas se tu tens uma atividade planificada e diz, daqui a tanto tempo eu quero fazer isto, tu corres atrás de um objetivo tangível, algo palpável. Okay? Diferente de estarmos apenas a correr com a vida ou deixarmos a vida nos correr. Um outro desafio relacionado à planificação é a questão dos meios de comunicação de massa e de informação. Nós somos bombardeados por um conjunto de informações não classificada, informação alguma desvirtuada, com a introdução e a massificação da inteligência artificial. Temos os deepfakes e outras tecnologias que produzem informação contrária àquela que é da sua sociedade, que leva muitos jovens a ter expectativas fora da sua realidade. Razão pela qual temos assistido ao aumento de casos de ansiedade, o aumento de casos de depressão e o aumento de casos de suicídio e tentativas de suicídio na população jovem, mercê desta pressão e não cumprimento daquilo que são as suas expectativas. É urgente que o Estado, as famílias e a sociedade em geral repensem o seu papel na construção de oportunidades para os jovens. É preciso garantir a escuta ativa, incentivos reais e políticas eficazes.
Dar voz aos jovens não é apenas um ato de justiça social, mas uma condição essencial para o progresso sustentável do país. A pressão muitas vezes é invisível aos olhos da sociedade. Tem impacto direto na vida de milhares da juventude moçambicana. Marcamos ponto final e prometemos voltar nas próximas oportunidades.